Fala pessoal, eu estava conversando com a dona Rosa agora. Penso uma senhora incrível, 65 anos de idade, muito divertida, nos demos muito bem. Mas eu percebi que os dentes dela não apareciam muito na boca. Eu percebia que ela estava com medo, insegura. Compartilhou comigo um bocado de problema, de doenças que ela tem. E por conta daquilo, eu creio que ela abriu seu coração e falou da sua insegurança, dos problemas que ela está passando, e aquilo me fez compartilhar uma porção do Evangelho com ela. E depois daquela porção do Evangelho, onde a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e a gente acredita muito nisso, e quando ela é lançada, é impossível uma pessoa que recebe ela como uma semente dentro do seu coração permanecer da mesma forma. Não tem como, é impossível. Se você recebe a semente da palavra de Deus como uma porção dentro do seu coração, se você deixar ela germinar, ela gera transformação. E foi o que aconteceu com aquela senhora. Ela foi transformada, o sorriso dela veio de orelha a orelha, enfim. Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu compartilhei com ela. Há uma história de um menino que adorava desenhar, adorava pintar. Onde ele ia, ele levava os seus lápis de cor, ele levava o seu caderninho e ali ele fazia a sua pintura, ele fazia a sua arte. Mas chegou um tempo que esse rapaz foi viajar de avião, e ele estava no aeroporto, e de repente a recepcionista do aeroporto chamou todos aqueles que iam ingressar naquele voo, e ele era um deles, e ele entrou dentro daquele avião, e todos se acomodaram, e ele foi lá, pegou a canetinha dele, ele pegou o caderninho dele e continuou desenhando. Depois de 2 horas de voo, aquele avião passou por uma turbulência terrível, incrível. As pessoas que estavam acostumadas a viajar em aviões e que tinham turbulências ficaram assustados, porque parecia que o avião estava totalmente fora de controle. E de repente o piloto da cabine mandou um recado: olha, vamos passar por uma séria turbulência. E eu peço que você que está no banheiro se apresse, você que está em pé, sente, coloque o seu cinto, se prepare para isso que nós vamos entrar. E de repente aquela turbulência acabou ficando um pouco pior do que se esperavam, do que aqueles especialistas em turbulência já tinham enfrentado. E de repente aquelas pessoas que eram para ajudar, as aeromoças, os comissários de bordo, aqueles que eram para acalmar a tribulação, começaram a lançar suas pérolas de medo, começaram a correr de um lado para o outro, começaram a demonstrar a sua preocupação, a sua instabilidade mediante ao problema. E aqueles que estavam dentro do avião bateram o desespero. A criança, o jovem, o adulto, o sênior, todos eles. Alguns queriam saber onde era a saída de emergência, outros queriam saber onde tinha paraquedas, alguns queriam saber onde poderiam se escapar, outros estavam querendo se esconder, cada um buscando uma saída. Isso acontece no meio do caos. Cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua forma de enfrentar. Alguns querem usar das suas estratégias, outros querem gritar, outros choram, outros estão paralisados pelo medo, e aconteceu naquele avião. E de repente uma mulher olha e aquele rapaz está sentado na mesma poltrona, com o mesmo caderninho e com o mesmo lápis de cor. E ela seca as lágrimas, olha de novo e não se acredita naquilo que ela está vendo. Não pode. Isso não pode acontecer. Como é que no meio desse caos aquele menino está sentado na poltrona, desenhando? Não pode. E ela limpa a lágrima de novo e olha novamente, o menino está do mesmo jeito. E aquele caos foi aumentando, foi piorando, algumas pessoas desmaiaram, algumas pessoas infartaram. E de repente
Essas águas turvas, essas nuvens, essa turbulência começou a passar, começou a diminuir. O piloto mandou um recado falando: olha, na verdade, nunca deixamos de estar no controle. Só avisamos da turbulência para que vocês soubessem que vocês iriam passar por isso e para vocês se prepararem por esse momento. E o avião pousou, aquela mulher no meio do saguão, pegando a sua bolsa, olhando as pessoas que saíam daquele avião meio perplexos, meio com medo, meio sem saber o que falar, o que compartilhar. Parou e viu aquele menino. E aí chegou para aquele menino e falou assim: rapaz, eu posso te fazer 2 perguntas? E aquele rapaz falou: pode. A primeira: você é cego? E o menino falou imediatamente: não. Eu tô te vendo. A segunda pergunta daquela mulher: você é surdo? E o menino falou: não, eu tô escutando tudo que você falou. Você pediu para me vir até aqui, conversar com você. Como é que no meio daquele caos, no meio daquela bagunça, eu tava assim, tava saindo de mim? Como é que você conseguiu se manter do mesmo jeito e da mesma forma, com aquela calma, com aquela serenidade? E aquela menina respondeu, falou assim: minha senhora, o motorista, o piloto desse avião é o meu pai. E eu tenho certeza que eu tô nas melhores mãos que eu poderia estar nesse momento. E é isso que eu queria compartilhar com você. No meio do caos, no meio dos problemas, todo mundo tem uma saída de emergência, todo mundo tem uma forma de resolver, todo mundo acha um culpado. Que é o presidente, que é Deus, que é o diabo, que é isso, que é aquilo. Mas no meio desse caos, quando nós descansamos o nosso coração e confiamos naquele que está pilotando o avião da nossa vida, nós enfrentamos toda essa turbulência com calma, serenidade e vivendo a vida que nos foi proposta viver. Muitos, no meio desse caos, acabam sofrendo com medo, com a depressão, com a insegurança, com a falta de perspectiva, mas eu quero compartilhar isso com você. Nós estamos dentro do mesmo avião, indo para o mesmo lugar. E o piloto é o nosso Pai, é Deus. E Ele nunca, nunca perdeu o controle. Então, deixa Deus controlar toda essa sua ansiedade, todo o seu medo. Hoje nós vamos estar compartilhando uma porção da palavra às 7h30 da noite, com um grupo nosso de amigos, de amados em Cristo. O meu amigo Dirceu vai compartilhar uma palavra com a gente. Eu quero te convidar, manda um direct para mim. Se você está nessa fase, se você está dentro desse avião e você é daqueles que está chorando, que está com medo, que está inseguro, que está pensando em se jogar do avião, que está pensando em antecipar as coisas, não, espera, calma. Acalma teu coração. Porque Deus, Ele é especialista em tirar a gente do controle e colocar Ele no controle. Tá bom? Um grande abraço a todos.